galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo bem interessante, um vídeo bem legal. Ele conta sobre as revoltas no período colonial brasileiro. Então galera, o vídeo dessa semana é sobre a revolta da cachaça. Então, bora pro vídeo? Bem pessoal, vocês devem estar se perguntando o que foi a revolta da cachaça, o que é a revolta da cachaça e que diabos é isso, né? Vamos lá. A revolta da cachaça nada nada menos é uma revolta nativa de uma série de revoltas nativas que tivemos no Brasil colonial, aonde que os produtores de cana-de-açúcar, os senhores dos engenhos de cana-de-açúcar da região da Baía de Guanabara, mais precisamente da Sesmaria de São Gonçalo do Amarante, nossa querida São Gonçalo, eles se insurgiram, levantaram contra o governador Mendes Sá, e depuseram ele umas 2 ou 3 vezes. Eu vou explicar melhor. E eles levaram imporam condições para que havia uma proibição dessa cachaça circular no território. Então, para começar, acho que seria legal a gente voltar um pouquinho. Eu expliquei mais ou menos a formação da França Antártica em 2 vídeos aqui no canal. Um foi na Ilha de Paquetá e o outro foi no vídeo sobre a história de São Gonçalo. Mas você deve estar se perguntando, por que França Antártica? Eu estou falando da França Antártica na revolta da cachaça. Porque a França Antártica ela tem um papel importante na criação dessas Sesmarias, né? De 1555 a 1565, para ser mais exato, tivemos aqui a França Antártica e o governo, a coroa portuguesa mandou para cá um governador geral que ficava na Bahia, e ele veio para cá sendo Salvador Correia de Sá. Ele veio para Baía de Guanabara para lutar contra os franceses e contra os indígenas tamoios que ajudavam os franceses. No ano de 1565, os franceses eles são expulsos. Temos a criação da vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. E foram feitas cerca de 110 Sesmarias, mas a gente pode destacar aqui 2, que é a Sesmaria do Rio de Janeiro, que fica no outro lado da Bahia, e a Sesmaria de São Gonçalo do Amarante, que fica no lado oeste da Baía de Guanabara, que é um dos pontos onde a revolta da cachaça ela tem mais força. Vemos que nas primeiras décadas do século XVII, a Holanda também começa a fazer a sua alçada ao Atlântico, né? Fazer a sua expansão marítima em relação ao Atlântico. No ano de 1624 até mais ou menos 1625, eles tentam invadir Salvador. E vemos que em 1630, cerca de 5 anos depois, os holandeses eles tomam a capitania de Pernambuco e ficam lá até mais ou menos 1654. Nesse período também, a gente vê que a Holanda ela também invade outros pontos, né, que faziam parte do Império Português, como Angola e como as ilhas de São Tomé e Príncipe, que ficam nas Antilhas, né? Mas um ponto primordial é que no ano de 1640 temos o fim da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi a junção de Portugal e Espanha, onde o reino de Espanha ele se sobrepõe ao reino de Portugal, porque o infante Dom Henrique, que era o príncipe, o rei, né, na realidade, ele morre numa batalha no Marrocos e não deixa herdeiros, então o herdeiro mais próximo seria o rei de Espanha. E com esse fim da União Ibérica, a gente vê que Portugal ela tem muitas dívidas e tem que reestruturar todas as colônias que ela tem. Então foi por isso que Portugal fez uma Câmara de Comércio para poder reorganizar as formas de comércio, para poder reorganizar as estruturas para ter arrecadação. E criou também o Conselho Ultramarino. É que na capitania do Rio de Janeiro, para ser mais preciso, o governador Sá ele tinha vários privilégios em relação à coroa. E ele criou então um armazém onde ele pudesse ter controle de certa parte da produção, de expansão, de venda dessa produção de gêneros alimentícios.
E a expansão, né, essa exportação também era visada nos gêneros alimentícios como farinha, feijão, arroz e principalmente o açúcar, né, que eles exportavam para os holandeses para poder eles fazerem um refino e vender para o Brasil de novo. E esse controle que ele tinha sobre esse comércio, sobre essa exportação, durou 19 anos. Cara, é muito tempo. A gente pode ver que em 1642 a gente tem, eu vou chamar de proto-revolução da cachaça, porque é um pontapé para a revolta da cachaça em si, né? Os senhores de engenho os senhores de engenho fluminense, eles abrem uma moção, eles abrem uma nota na Câmara de Comércio Salvador de Sá, na realidade, acusando ele de ser corrupto, de ser nepotista, de ser um déspota. Favorecia somente a ele e os seus familiares, os seus aliados, e não tinha uma ação íntrica e coerente com os senhores de engenho. E uma curiosidade que eu achei vendo, né, essa carta é que o Salvador de Sá, ele fazia um jeitinho, uma maracutaia. Ele fazia umas formas de ter mais arrecadação, com muito entre aspas, por debaixo dos panos. Ele fazia impostos que não eram impostos feitos pela coroa e nem que ele poderia fazer. Vocês entendem? E a gente tem que deixar claro que essa revolta da cachaça, ela não é uma revolta popular. Nenhuma revolta, tirando algumas em seção, do período colonial e do período republicano, né, do período imperial, antes do republicano, elas são de cunhos populares. A gente tem sim revoltas de cunho popular, mas essa revolta em si ela é uma revolta mais oligárquica, uma revolta ligada aos senhores de engenho fluminenses, né? Ainda em 1642, essa proto-revolução conseguiu tirar Salvador de Sá de como governador da capitania do Rio de Janeiro. E eles colocam Luiz Barbalho Bezerra, que, por incrível que pareça, ele é pai de um dos líderes, né? Ele é pai do Barbalho Bezerra. Cerca de 16 anos depois, né, Barbalho, ele é o primeiro, pasme, ele é o primeiro a ser contra a produção de cachaça em território colonial, principalmente das Seis-Marias do Rio e de São Gonçalo do Amarante. A gente vê que Barbalho, ou Luiz, ele tem duas missões que são importantes, que foram destinadas a ele. A primeira é trazer uma administração mais coesa, mais limpa, teoricamente mais justa para a capitania. E a segunda era melhorar as defesas, né? Porque aqui a defesa da capitania do Rio de Janeiro era fraca, só tinha 260 homens, esses homens muito mal alimentados, muito mal pagos, com salários atrasados e sem motivação nenhuma, sem moral nenhuma para poder defender a capitania de outros ataques. Aí vocês me perguntam, como é que tanto Salvador de Sá quanto Barbalhos, ele poderia reestruturar uma colônia, sendo que estava proibindo a sua maior produção, que era a produção da cachaça. Antigamente, Portugal ele tinha uma produção de vinho muito forte e ele tinha um imposto, o vinho que vinha para cá tinha um imposto, e então eles decidiram trabalhar em cima desse imposto do vinho. Como a cachaça estava crescendo, tinha uma concorrência, eles acharam que a cachaça ia sobrepor o vinho. Mas os engenhos de açúcar, além de produzir açúcar, porque vendiam açúcar para os holandeses, também produziam muito aguardente, que é um dos subprodutos da formação do açúcar, né? E uma curiosidade também é que a aguardente ela era utilizada como moeda de troca com os escravizados. Aí vocês perguntam, moeda de troca? Sim. Na União Ibérica, alguns escravizados tinham seu pagamento em aguardente. A gente vê que entre 1642 e 1644, para Barbalho ter mais dinheiro, mais arrecadação, ele tenta fazer um acordo ou tenta de forma amigável fazer com que os senhores de engenho parem de produzir as cachaças e comprem mais vinhos.
Isso é para evitar uma tributação maior, uma taxação maior da produção da cachaça, mas não teve sucesso nenhum. Então ele teve a brilhante ideia de pedir a proibição da venda e da exportação, da comercialização da cachaça no território da capitania, né? Essa proibição teve uma repercussão enorme dentro da Câmara de Comércio dos vereadores, né? Dentro da Câmara dos Vereadores, que ficava na capital da província. Volto a dizer que é para ter mais recurso para a reestruturação da cidade. E a coroa ordenou que esse dinheiro que foi arrecadado, né, com a taxação extra e com a proibição da cachaça, ela fosse mandada para Salvador. Aí vocês se perguntam, por que fosse mandado para Salvador esse montante de dinheiro? Para que pudesse ser reestruturado, né, a cidade de Salvador, porque até então era a capital da coroa aqui no Brasil, e para que eles pudessem ter essa reestruturação lá, porque foi onde os holandeses atacaram primeiro, né? E essa ordem da coroa portuguesa, cara, foi como se fosse uma gota d'água dentro do balde ou dentro do copo que tá para transbordar. Eles não gostaram de nada, e foram até a casa do Barbalho e invadiram, roubaram o cofre. E o Barbalho ficou tão arrasado, mas tão transtornado em relação a isso, que ele faleceu pouco tempo depois dessa invasão. Em 1649, a gente tem a criação da Companhia Geral de Comércio. Ela era como se fosse uma capital misto, metade capital português, metade de investimento de burgueses ou de pessoas que tinham dinheiro da época. Era mais ou menos um monopólio de todo o comércio e das colônias e também de Portugal. Mais ou menos isso que a Capitania Geral de Comércio ela tinha como objetivo. E ela tinha um monopólio de alguns insumos, como cereais, azeite, bacalhau, vinho, açúcar e também a famigerada cachaça também. Um ponto interessante é que a cachaça ela entra também nas colônias africanas. Por quê? Aí você deve estar se perguntando por quê. Porque a cachaça ela era mais densa e era melhor distribuída que o vinho português, então poderia levar ela nos barcos, daria mais uma taxa a mais de bebidas alcoólicas dentro do barco. E ela era um produto não perecível, e isso também ajudava para que ela pudesse chegar nessas regiões das outras colônias. E vamos falar a verdade, o custo-benefício da cachaça em relação ao vinho para as colônias e para os navegantes era bem melhor, a cachaça era muito mais barata e muito mais rentável. Por causa dessa introdução da cachaça nas colônias de Angola, principalmente de Angola, Portugal ela fica muito por conta. Então Portugal ela cria uma carta de repúdio, né, nesse dia 13 de setembro de 1649. Então ela proíbe, é extremamente proibido a produção, a venda, a importação e a comercialização desses insumos, como principalmente a cachaça. Ela é proibida dentro das colônias e dentro do Império Português também. Mas ela libera que ela possa ser comercializada entre os escravizados, que ela possa ser utilizada ainda como uma moeda de troca para os escravizados, e tira a capitania de Pernambuco, porque na época fazia parte do Império Holandês, dessa proibição. Então circulava livre entre os escravos e entre a capitania de Pernambuco também. Apesar dessa proibição, o governador ele faz uma vista grossa, ele finge que não está vendo e que tem uma produção e que tem as coisas rolando ainda, né? Isso deixa os produtores, os senhores de engenho, na época, mais calmos e mais amistosos. E com essa vista grossa, ele fala para a coroa portuguesa que a lei não pegou e que a lei aqui não está dando muito certo, que continua tendo algumas coisas, mas que ele está tentando coibir. Em 1657, a gente tem a ascensão de uma nova rainha. A gente tem a rainha Luísa Gusmão, que ela entra nessa história como também uma forte amiga de Salvador de Sá.
Com a subida dela, o cargo cargo de governador do Rio de Janeiro estava vago, né? E Salvador de Sá, como é uma velha raposa, como é um cara muito inteligente, muito habilidoso, ele indica o seu primo, né? Correia Alvarenga. E cerca de 2 anos depois, Salvador de Sá ele vai pela terceira vez a ser governador do estado do Rio. Cara, isso está parecendo muito a conjuntura atual que a gente tem, né? Governador que sai e volta, prefeito que sai e volta, e que promete fazer uma coisa, mas não cumpre, faz outra coisa, briga, tem dinheiro roubando, tem tudo. É mais ou menos isso. E nessa terceira vez que ele vem mostrando mais lealdade, mais respeito à coroa e fazendo com que a lei seja cumprida. Ou seja, ele quebra toda vez esse acordo que ele tinha com os senhores de engenho, fazendo com que a lei de proibição da cachaça ela venha a ser mais forte e mais acirrada. Em 1660 foi feito um acordo muito parecido com o que foi assinado por Luís Barbalho, né, com Salvador de Sá, que aumentava também as taxas e mantinha ainda a produção da cachaça ilegal. Mas vocês devem estar se perguntando, aonde São Gonçalo do Amarante, nossa São Gongon, querida São Gonçalo, entra nessa história? Ela entra agora, porque os produtores de cachaça, de açúcar, os senhores de engenho que viviam na capitania de São Gonçalo do Amarante, eles se viam extremamente infelizes, extremamente subrepresentados, extremamente abandonados à parte dessa elite, porque eles eram uma elite, uma oligarquia dentro da Sesmaria, e que não era vista, não era ouvida, não sabiam nem quem era. Então eles se sentiam muito por conta com essa representação de Salvador de Sá no comando. Salvador de Sá, com medo de perder, né, o seu status de governador, ele volta atrás com essas proibições. Né? Ele faz também de novo aquela jogadinha de vista grossa. Não tô vendo. E mais precisamente, no dia 2 de novembro de 1660, a gente tem o estopim, a gente tem o que fez com que a revolta da cachaça acontecesse. Os senhores de engenhos, eles mandam uma contraproposta para a Casa de Comércio e para a Câmara dos Vereadores, que foi recusada novamente, e essa recusa fez com que fosse... Eu tinha falado que a outra foi a gota d'água, mas essa foi a gota d'água literalmente. Cerca de 6 dias depois, em 8 de novembro de 1660, a gente tem, liderado por Agostinho Barbalho de Bezerra, um motim, uma ação revoltosa que deu início à nossa querida Revolução da Cachaça. Ele era filho do Luís Barbalho, aquele que eu falei lá na frente que ficou depois de Sá. Então, como vocês devem pensar, como é que eles fizeram para tomar, né, a Casa dos Vereadores e também o governo? Eles pegaram barcos, saíram daqui de São Gonçalo, alguns historiadores acreditam que eles saíram da Bahia de Guanabara, aqui na orla da Praia da Luz, Praia da Beira, e subindo a orla, em direção ao outro lado da Bahia. Eles tomam o governo, né? Tomam a sede do governo, mas só que Salvador de Sá não estava. Ele estava em uma viagem em São Paulo e quem estava era o seu primo. Então eles escreveram uma carta ao Conselho Ultramarino mostrando que eles eram a favor da monarquia, que eles eram a favor da coroa, mas eram contra o governo de Sá. Que o governo de Sá era tirano, mais uma vez, era corrupto e não atendia o governo, não atendia as expectativas dos senhores de engenho. E nessa carta também diz que eles pediam um reconhecimento pela família Barbalho, para que eles fossem reconhecidos pela coroa, porque eles trabalhavam décadas a fio, e dizem alguns historiadores também que foram 100 anos, 100 anos, né? Para a coroa e nunca foram reconhecidos. Lógico, eles pediram a quebra dessa carta que detinha o fim da produção, né? Eles queriam que a produção de cachaça e a comercialização da cachaça também fosse liberada novamente. A gente vê nos relatos que Salvador de Sá ele fica cerca de 5 meses em São Paulo. E nesse tempo que ele fica em São Paulo, ele articula uma maneira de ter uma reviravolta, né? Ele acusa os revoltosos de serem contra a coroa, de serem contra
as ações e contra os pensamentos que ele tinha e que a coroa tinha em relação à produção. Ele também procurava minimizar os esforços e as ações que os revoltosos tinham também. Em janeiro de 1661, escreve uma carta para a rainha Luísa com todos esses acontecimentos, né? E ele faz uma jogada muito interessante, que ele pega o líder, né, que é o Agostinho Barbalho, e ele nomeia ele como seu braço direito, tentando fazer com que essa ação fosse uma ação planejada por eles dois para que a revolta acabasse. Após esses 5 meses em São Paulo, ele volta com um exército liderado principalmente por paulistas, mas também por fluminenses, para lutar contra os revoltosos. Ele volta no dia 8 de abril de 1661. Em 8 de abril de 61, ele ganha a batalha, mas ele pega o Jerônimo Barbalho, que era um dos líderes também, e ele condena ele à morte sumária na forca. Então ele enforca, decapita e expõe o seu corpo e a sua cabeça no pelourinho da cidade. Aí vocês se perguntam, o que aconteceu com os outros revoltosos? Os que tinham penas leves foram absolvidos ou foram liberados das penas, mas outras pessoas que eram apenas um pouco mais graves, tiveram as suas penas um pouco mais abrandadas, né? Mesmo com a derrota, a revolta da cachaça, ela teve ações bem interessantes. Ela causou a queda de novo de Mendes Sá e botou em seu lugar Agostinho Barbalho. Sim, ele mesmo. Um dos líderes ficou no seu lugar e fez com que a cachaça ela voltasse a ter um seu status, voltasse a ter uma produção e ter a venda de novo, e diminuiu as taxações, diminuiu as cobranças em cima em cima da cachaça e dos seus insumos também. E com a ascensão de Agostinho, a capitania de São Gonçalo do Amarante ela teve um boom econômico, né? A gente vê isso também na formação do município de São Gonçalo, né? Lá na sua história, como eu falei para vocês no vídeo que eu falei sobre a história de São Gonçalo. São Gonçalo foi um dos maiores produtores de cachaça, de açúcar, de cana-de-açúcar. Então isso fez com que São Gonçalo tivesse um boom muito grande na sua produção de cachaça e de cana-de-açúcar. E fez com que a economia de São Gonçalo desse uma alavancada e alçasse a uns status maiores dentro da colônia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo dessa semana é sobre a revolta da cachaça. Eu vou fazer um vídeo depois sobre a França Antártica, vou falar um pouco melhor sobre a França Antártica, falar um pouco melhor também sobre as revoltas nativas. Essa é uma das revoltas nativas, e também, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também sobre a União Ibérica, porque é tema de Enem, é tema de redação, é tema de prova, cai sempre bastante concurso. Então, se vocês quiserem, eu posso falar também. Então, galera, o vídeo da semana é esse, eu espero que vocês gostem, que se vocês gostarem, compartilhem, deixem o like, comenta, deixa nas barras de comentários também ideias de vídeo. Então, galera, é isso. Valeu, família. Tamo junto.